Ele na verdade nada mais faz do que reviver e trazer novamente para a igreja o que Agostinho pregava, o que Agostinho ensinava, de que não somos gnósticos. O gnosticismo sempre foi um mistério dentro da igreja e mesmo para estudos de filosofia e de história das religiões antigas, porque ninguém sabe de onde ele veio. É mesmo? Eu costumo dizer que ele veio de rodear a terra e passear por ela. Boa. Mas o que o gnosticismo é que ninguém sabe, é parasitário, isso todo mundo sabe. Ele sempre esteve presente, seja numa seita egípcia, seja numa escola filosófica, seja entre os cristãos, seja entre os judeus, tá certo? Sempre esteve presente. Para a galera que está nos ouvindo, qual seria a forma mais simples de explicar o que é o gnosticismo? O gnosticismo era digamos assim, uma maneira de acreditar que sempre esteve presente nessas correntes, mesmo religiosas, que intelectualizava a religião ou a determinada corrente de pensamento. Intelectualizar no seguinte sentido: se você entendeu isso aqui, você então chegou no nível melhor. Entendi. Então é uma espécie de racionalização de toda a experiência religiosa. Pessoas mais religiosas são pessoas mais intelectualmente instruídas. Então é como se o gnosticismo fosse, hoje, para a gente, um grande desafio, porque ele ainda está presente em nossa igreja, ele ainda é um parasita em nossa igreja. Por quê? Porque ele transforma a nossa experiência de boas novas, do evangelho, numa experiência intelectual. Cristo não é para ser entendido, é para ser devorado. Cristo não é uma ideia encarnada, é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. A metáfora não é a metáfora gnóstica do entendimento, mas é o do conhecimento enquanto relação. João fala de relação. Então, Agostinho já tinha captado o problema dos dualismos no seu tempo, dessa maneira de pensar, e que diz que quanto mais você entender uma coisa, mais você estará no caminho certo. Nem sempre. E aí você não acha que nosso discipulado é extremamente gnóstico? Sim. Assim, no sentido de, a minha tendência ao pegar alguém que está iniciando na fé e falar, vamos discipular essa pessoa, vamos. Minha tendência é falar, lê esse livro, faz essa aula. Isso. Assiste essa pregação. Exato. Aí, então porque você não entendeu ainda. Isso. Você entendeu? Explica para mim. Entendeu? Faz essa prova. Eu acho que você pegou exatamente o ponto que eu estou querendo trazer aqui e que é o que pensadores como Smith, como você acabou de mencionar, estão preocupados, né? A gente está preocupado, quando a gente retoma Agostinho nessa questão, em mostrar que a nossa vivência do Evangelho não pode ser gnóstica, não pode ser racionalista. Eu não posso dizer, entendi o Evangelho. Eu tenho que me perguntar se eu devorei ele. É de uma outra natureza, não é só uma palavra que você entende, uma palavra que te transforma. Todo cristão deveria entender o Evangelho da palavra de Deus como um meio de graça, um poder de Deus. E ele não teria dificuldade com isso, porque se ele acredita que Deus criou o mundo falando, ele não teria dúvida nenhuma do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Por isso que quando um pastor prega, não é uma aula que ele está expondo, ele não está só falando da mente das pessoas. Sim. Eu digo para... Está proclamando, não? E ali não é só a razão, aquela palavra é poderosa. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa que está trancada para as coisas de Deus. Ela se trancou no meio dos pecados dela e não consegue mais ouvir. Ela é um vale de ossos secos. Ela não é só um osso seco. Ela é o vale seco. A gente se pergunta, mas se está morto, se é osso seco, como que vai ouvir? Que argumento é esse? É por isso que o nosso argumento tem que ser um só nessa hora. Para todos aqueles que estão frios espiritualmente, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou ouvindo, não quero ouvir. Ou seja, você é um vale de ossos secos. E você está me dizendo que o profeta um dia disse a Deus, Senhor, né? O próprio Deus diz, acaso poderiam reviver esses ossos? Diz, tu sabes. Tu sabes, porque até onde eu sei, ossos secos não escutam. Mas quem foi que disse que a palavra de Deus é um poder que precisa necessariamente ser entendido? Quando alguém prega fielmente o Evangelho, não é só algo que fala a nossa mente, mas é um poder que viabiliza a ação do Espírito Santo, testemunhar no coração de alguém uma transformação, que de repente do nada essa pessoa, é
agora eu sei, agora eu vejo, agora eu enxergo. Agora Se eu a gente creio, né? não acreditar que a pregação é um meio em que Deus faz o milagre de transformar a vida de uma pessoa, que era cega, agora enxerga, que era surda e agora ouve, a gente precisa então montar exatamente palestrantes. A gente precisa de palestrante. Mas a Bíblia nunca diz que a gente precisa de palestrante na igreja, que a gente precisa de pregador, e pregador não oferece só uma razão de ser das coisas. Ele também distribui alimento. O pregador está preocupado com a dieta do povo. E ele, preocupado com a dieta do povo, ele não vai só falar a mente deles. Ele vai falar o coração. Porque o nosso coração é fome. Nosso coração não tem fome. Ele é fome. Então não existe a possibilidade do nosso coração em algum momento não sentir fome. Porque a sua natureza é a natureza da fome. Então ele vai querer sempre. Sempre devorar. Sempre devorar. Por isso que a gente costuma, né? A nossa linguagem evangélica, né? Quem não é do contexto evangélico não entende muito bem, porque isso é uma linguagem muito nossa. Uhum. Não é? Nossa, hoje a palavra me alimentou. Sim, que banquete. Olha que banquete. Olha como a gente trabalha as metáforas. Sim. As metáforas do gosto, do paladar, da delícia, da beleza. Então, nós não somos afetados apenas por argumentos lógicos. Minha esposa não é um feixe de proposições. Eu não tenho que entender a minha esposa como um monte de proposições. Deixa eu ver se... você está entrando em contradição, filhinha. Ixi, quer deixar elas doidas? Ela e eu somos a contradição. Exato. Nós não temos contradições. Só funciona porque é a contradição. Deixa eu te fazer uma pergunta a partir disso. Você falou assim, eu vi você falando uma frase... você tem que escolher. Você pode ser teólogo ou arrogante. Mas os dois não tem como. Porém, se você perguntar para as pessoas, a principal crítica que elas fariam a um teólogo é a sua arrogância. Por que disso? Entendeu? Por que na observação das pessoas a principal crítica seria a arrogância quando elas vão pensar em um teólogo? Porque o gnosticismo, ele é bem refinado. Quando eu falei do gnosticismo aqui, eu não estava falando daquela senhorinha que vai na igreja, nem do rapazinho que não entende de teologia, não quer se envolver com teologia. Eu estava me referindo aos teólogos. O gnosticismo não é um pecado dos membros da igreja, é o pecado da classe teológica, da classe pensante da igreja. Eles são os gnósticos. Entendi. O gnosticismo está entre os entendidos de teologia, aqueles que acham que porque se tornaram teólogos não são pecadores. Não, acham que o conhecimento intelectual que eles têm é redentor. Olha que idolatria terrível. Se eu domino o que Barth disse sobre Jesus, o que Bonhoeffer disse sobre Jesus, o que Schlatter disse sobre Jesus, o que von Harnack disse sobre Jesus, então eu já sei, não é, o suficiente para ser redimido e ter meu cantinho no céu já reservado. Então o sujeito não entende que ele transformou a teologia num ídolo redentor, inclusive, que redime e que justifica o seu cristianismo. Isso é tão destrutivo, tão demoníaco, que faz o teólogo se divorciar da igreja. Ele não precisa mais da igreja confirmar o seu testemunho. Por quê? O que confirma agora o testemunho público dele? A teologia, o conhecimento. Então, porque ele conhece o grego, porque ele conhece o hebraico, porque ele conhece todos os comentadores hoje da Bíblia e sabe tudo sobre Bíblia, sabe até, já consultou inclusive o assistente que o Espírito Santo usou para dizer hoje qual é a verdade que o texto bíblico está dizendo. Ele não precisa da igreja para confirmar mais a vida cristã dele. Isso é uma alma penada, isso não é um teólogo, isso é um fantasma, como vai dizer Van Hooser. Um teólogo sem igreja é uma alma penada, é uma alma sem corpo. O corpo do teólogo está na sua ligação com a igreja, porque a igreja tem uma coisa chamada disciplina. Vai olhar para ele, e disciplina é discipulado para a gente, é cuidar das pessoas, e vai dizer, a híbris, o orgulho, a vaidade tomou seu coração. Você precisa se arrepender do seu pecado. Hoje a gente só consegue exortar os irmãos que estão em adultério, sonegando imposto, tá traindo a confiança dos seus aliados e etc, perjúrio, seja lá o que for. A gente não consegue mais exortar o cara quando ele está soberbo por causa da teologia. A gente não consegue mais exortar. Isso é incrível porque quando você olha para Paulo, né, o primeiro
teólogo ali nosso, que a gente vai observar ali, ele só fez teologia para resolver o problema da igreja. Extremamente prático, era só para resolver demandas humanas. Exatamente. E aí esse teólogo desencarnado que vive numa torre de marfim, achando que no Twitter ele vai expor o grande conhecimento universal para a humanidade reconhecer o tamanho da sua inteligência. É claro que ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ninguém está questionando isso. O que está questionando é o caráter. O que está em jogo dos teólogos gnósticos que atuam na nossa igreja, e tem gnóstico teólogo de tudo quanto é tipo, reformado, reformado, arminiano, liberal, conservador, tem de tudo que você puder imaginar. Tem de tudo que você puder imaginar. O ponto não é a corrente que ele está se prendendo, a hermenêutica que ele escolheu. O que está em jogo aqui é o fato de que ele já não precisa de mais ninguém para avalizar a sua salvação. Ele não precisa nem sequer da igreja. Por isso que eu entendo, na verdade, Douglas, o Inteligência Humilhada ele foi um livro terminado antes da hora. Ah, é? Ele tinha 3 partes. Na verdade tem, as outras 2 partes virão aí ao longo dos anos. Olha aí, galera. Então, o Inteligência Humilhada ele estava fundamentado em 3 pilares, né? A palavra, o primeiro, o teólogo é comprometido com a palavra. Segundo, com a igreja. E terceiro, com a esfera pública. Então, o teólogo, ele em primeiro lugar tem um compromisso com as escrituras e com o poder que essa escritura exerce na sua mente. Ele se humilha para pensar de acordo com a canonicidade da palavra de Deus. Não é? Ele se humilha diante da igreja porque reconhece que não pode falar de fora, mas de dentro dela. Ele tem que participar e tem que se envolver com a igreja. Ele não pode ser alguém que não está submisso a uma igreja local. E por isso ele tem tudo o que ele precisa para se tornar um arauto desta igreja na esfera pública, trabalhando as realidades dessa embaixada de Deus que é a igreja neste mundo que não é nosso. Por isso que tem uma embaixada, porque a gente está num lugar que não é nosso, somos peregrinos, a gente precisa de teólogo que faça, como diz o Horton, teologia para peregrino, não para teologia de quem gostou desse mundo e quer ficar aqui. A gente não precisa de teólogos que estão confortáveis com esse mundo, que querem ser tão relevantes para esse mundo, que são capazes de mudar o evangelho para ele tornar mais palatável para a opinião pública. Para ter mais seguidores. Claro, o que a gente precisa é de teólogos que escrevam para peregrinos, que estarão sempre em tensão, que podem viver da forma mais cordial, gentil, legal no sentido de correspondente às leis, mas porque crê no evangelho e crê nas doutrinas pode ser alvo de perseguição ou alvo de chacota ou de ridicularização. A gente precisa de teólogos que sejam capazes de entender que eles falam para a esfera pública a partir da igreja local e do compromisso com as escrituras. Okay. Só que esse livro, esses 2 ficaram para depois. Eu tive que entregar ele do jeito que estava para começar esse universo. Então, né? Esse aspecto Quantos da anos igreja... tem o Inteligência Humilhada? Rapaz, quando eu lancei ele, eu tinha trabalhado já 8 anos, cerca de 8 anos nele. Então, já é... O trabalho da vida aí. ainda tem. Porque a outra parte não foi publicada, a outra parte precisava ser revisada ainda, precisa. Tá pronto? Trabalhando. O editor fica lá no meu pé agora. Né? Eu chamo de editor o Sérgio. Dizem que um livro nunca está pronto, né? Você só abandona ele, né? Exatamente. Vai, dança isso aí. Eu acho que a Inteligência Humilhada é um pouco disso. E essa questão da igreja, né, para fechar, que é essa questão do gnosticismo que eu me referi aos teólogos, etc., ela passa por esse esvaziamento da autoridade da igreja sobre o teólogo. O teólogo ele se acha tão forte por causa do seu conhecimento que ele se acha no dever de pautar a igreja. Ele quer pautar a consciência coletiva. Entendi. Ele quer pautar a consciência dos outros. Ele quer dizer o que é o certo. Não tem nada mais arrogante do que alguém que sobe no alto de um pináculo para dali, não é, desferir os golpes da sua sabedoria, não é capaz de determinar a agenda não só da igreja, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Não existe nada mais arrogante do que isso. Não, o teólogo não tem essa função de dizer à igreja. Na verdade, ele é pautado pela igreja. Ele deve ser pautado pela Bíblia. Ele tem que estar debaixo de uma igreja. Um teólogo que não é
não consegue se humilhar para estar debaixo da autoridade de uma igreja, ele é uma bomba relógio. Ele pode ser um teólogo que vai produzir coisas interessantíssimas na esfera pública. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se esse teólogo serve a igreja. E eu acho que tem muito teólogo que não serve a igreja. Primeiro porque não fazem parte da igreja. Primeiro porque não estão envolvidos com a igreja. Eles gostam de se envolver com diversas outras áreas. Mas quando se fala de envolver com a igreja, eles querem que as igrejas, por exemplo, contribuam para as várias ações sociais, por exemplo, no mundo. Mas não querem se envolver com a igreja. Sim. Por que não se envolver com os dois? Por que não se envolver com a igreja? Por que não apenas se envolver com as questões sociais, mas também se envolver com a igreja? Se a igreja que tem o potencial, inclusive financeiro, de investir na justiça social e nas questões que envolvem a justiça social, por que não envolver-se também com a igreja, já que ela é fonte dessa justiça? Já que ela também é anunciadora e proclamadora dessa paz, desse shalom de Deus, não só dentro da comunidade dos domésticos da fé, mas para fora. Então me parece que o gnosticismo cria essa arrogância, que coloca as pessoas no alto de um tribunal e eles se tornam juízes. Entendi. O teólogo não é juiz. O teólogo, quando ocupa o lugar do juiz, ele ocupou o pior lugar. Ele não é juiz. O teólogo, ele tem uma função maravilhosa, que é pegar um texto que diz algo sobre Deus e fazer com que uma pessoa entenda. Então, quando o Sproul diz que somos todos teólogos, ele tem razão. Porque ele está querendo dizer o seguinte: no momento em que uma pessoa X me pergunta sobre a razão da minha esperança e eu consigo explicar e ela entende, eu fiz teologia e fiz uma boa teologia. Ah, mas Jonas, mais uma vez a gente passou pelo entendimento. É verdade. Ninguém poderia entender, ninguém poderia ter uma conversão sem entender o que é o Evangelho. É por isso que no Inteligência Humilhada a gente dedicou logo na primeira parte há uma distinção entre o conhecimento da verdade que liberta, né? Ou seja, aquele poder que nos liberta porque conhecemos, e aquele poder que nos liberta para conhecer. E a gente não consegue dizer quando um começa e quando o outro termina, porque o pastor está ali pregando, a pessoa está ouvindo, e de repente ela ouve de verdade. Ela não só entende. Duas pessoas estão ali ouvindo aquele sermão, Douglas. Uma dobra os joelhos no final dele e diz: Jesus, tu és o meu Senhor, minha vida é tua. O outro sai dali dizendo: cara, achei isso aqui uma palhaçada. Demorou para acabar esse curso. Demorou para acabar isso aqui. Você entende? Porque não é só o entendimento, é o poder que liberta as pessoas para entender. Então, o testemunho interno do Espírito que a gente diz que é tão importante, ele é esse poder que liberta as pessoas para ouvirem a palavra de Deus e entenderem. Porque não é só entender. O cara pode entender a lógica do Evangelho, mas o que a gente está dizendo não é entender a lógica do Evangelho, é entender não só o que significam aquelas palavras, mas entender por que aquilo é uma boa notícia. E isso passa por um autoexame, por um olhar para si mesmo, desesperador, porque não tem como você ouvir o Evangelho dizer assim: eu estou salvo. Primeira notícia que você ouve quando você escuta o Evangelho de verdade é: eu estou perdido. E aí você faz uma coisa que é natural do movimento da graça no coração de alguém. Você estende as mãos e diz: salva-me, Senhor. Pronto. Se você fez isso, você já está sob o poder da graça de Deus. Ninguém levanta a mão para dizer: salva-me, Senhor, se já não esteja ungido pelo Espírito Santo da cabeça à planta dos pés nessa hora. Essa segunda perna que você falou, né? Que você vai lançar, o da igreja, eu tenho um testemunho pessoal em relação a isso, porque até eu estava numa sala no Clubhouse. Você entrou no Clubhouse? Cara, ainda não. Já me falaram de... Você vai entrar lá. Mas um dia eu vou entrar. É, isso aí. Aí é uma rede social ali de conversa, né? É como se fosse uma ligação e as pessoas estão ouvindo. E aí alguém me perguntou assim: Douglas, como é que você tem feito assim com a questão da popularidade, né? Então o Jesuscope tem 1 milhão de seguidores em cada rede lá e tal, e os seguidores. Como é que você tem feito com essa questão da popularidade? Como é que protege o coração? E a minha resposta que veio na hora foi realmente igreja local. Ah, cara, igreja local. Porque já aconteceu de um final de semana eu ir lá e ministrar numa conferência que tinha lá, sei lá, 3, 4 mil jovens.
E aí terminou, veio alguns falando, pô, tira uma foto aqui comigo, gosto muito do seu trabalho, não sei o que e tal. Só que aí na terça, na quarta, quando eu voltei para casa, eu fui liderar meu pequeno grupo. Com 7, 8 pessoas na minha casa. E aí ninguém tirou foto. E aí você entra em contato com as demandas reais. E, cara, isso foi muito doido, porque liderar a igreja local mudou completamente minha pregação. Claro. Porque você não faz mais promessas vazias. Isso. Você não faz mais as promessas de, não, vai, dá tudo certo, o avivamento está vindo. Outra coisa, né, Douglas? Você pregar para um povo que te conhece. Sim, que conhece seus filhos. Isso, conhece sua esposa, conhece tudo, sabe como você se comporta, sabe como que é. Entram na sua casa, visitam, participam do seu dia a dia. Isso é muito diferente. E eu acho que isso é tão saudável para quem quer se envolver com teologia. Então, um jovem que quer se envolver com teologia, mas quer se afastar da igreja, escolheu o pior caminho.